Márcio André Lopes Cavalcante, processo excluído deste informativo por não ter sido concluído em virtude de pedido de vista. RE 569.441/RS. Julgados excluídos por terem menor relevância para concursos públicos ou por terem sido decididos com base em peculiaridades do caso concreto. A de 4.423/DF, explicada no info 755, a de 3.075/PR, MS 22.682/RJ, RE 183.130/PR, ADPF 316 referendo MCDF, RE 596.663/RJ, MS 27.565/DF, índice direito constitucional, processo legislativo, iniciativa privativa do chefe do executivo para projetos de lei que versem sobre órgãos públicos. Tribunal de Contas, lei estadual que veda acesso de documentos ao TCE é inconstitucional. Controle jurisdicional sobre atos administrativos, poder judiciário deverá ter extrema cautela ao anular atos administrativos que exijam conhecimentos técnicos específicos. Direito administrativo, servidor público, licença para acompanhamento de cônjuge. Direito processual civil, competência para julgar demandas contra o CNJ e o CNMP. Precatórios ou pequeno valor é considerado individualmente em caso de litis consórcio ou ativo facultativo. Direito penal, dano, destruição de acessões feitas em terras indígenas poder configurar dano qualificado. Crimes contra as finanças públicas, ordenação de despesa não autorizada. Art. 359 do ICP, informativo 760 STF, 7 de outubro de 2014. Esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante. Direito constitucional, processo legislativo, iniciativa privativa do chefe do executivo para projetos de lei que versem sobre órgãos públicos é inconstitucional. Lei estadual de iniciativa parlamentar que determinava que todos os órgãos que prestassem serviços de atendimento de emergência no estado deveriam estar unificados em uma única central de atendimento telefônico, que teria o número 190. Essa lei trata sobre estruturação e atribuições de órgãos da administração pública, matéria que é de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo. Art. 61 e da CF/88. A correta interpretação que deve ser dada ao art. 61 e seu art. 84 v da CF/88 é a de que a iniciativa para leis que disponham sobre estruturação e atribuições dos órgãos públicos continua sendo do Poder Executivo, não tendo a SC 32/2001 tido a intenção de retirar essa iniciativa privativa. Ao contrário, tais matérias tanto são de interesse princípio do Executivo que podem ser tratadas por meio de decreto. STF, plenário, a de 2443/RS, réu, Marco Aurélio, julgado em 25 de setembro de 2014, info 760 antes da SC 32/2001 depois da SC 32/2001 art. 61, são de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que, disponham sobre, criação, estruturação e atribuições dos ministérios e órgãos da administração pública. Art. 61, são de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que, disponham sobre, criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública. Observado o disposto no art. 84, v, lei estadual tratando sobre os serviços estaduais de emergência foi aprovada pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul uma lei, de iniciativa parlamentar, que determinava que todos os órgãos que prestassem serviços de atendimento de emergência no estado, polícia, bombeiros, ambulâncias etc., deveriam estar unificados em uma única central de atendimento telefônico, que teria o número 190. A de governador do estado ajuizou uma AD alegando que essa lei possuía um vício de iniciativa, considerando que não poderia ter sido proposta por um deputado, já que trata sobre estruturação e atribuições de órgãos da administração pública, matéria que é de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, nos termos do art. 61 e da CF/88. Argumento contrário em defesa do ato normativo. A Assembleia Legislativa alegou que a lei que disponha sobre a estrutura e atribuições de órgãos da administração pública não é mais de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo. Para a isso mudou com a S. 32/2001, que alterou o art. 61 e da CF/88. Confira a mudança, perceba, portanto, que a S. 32/2001 retirou da linha I a expressão estruturação e atribuições. Isso significa que a tese da ALI está correta. A S. 32/2001 acabou com a exigência de que o projeto de lei que trate sobre estruturação e atribuições dos órgãos seja de iniciativa do chefe do Poder Executivo. Não. O objetivo da S. 32/2001, ao retirar a expressão estruturação e atribuições, não foi o de acabar com a iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo para tratar sobre esses assuntos. Ao contrário, informativo 760 STF, 7 de outubro de 2014, esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante 2 a S. 32/2001 alterou também o art. 84, v, da CF/88, passando a dizer que o chefe do Poder Executivo pode dispor sobre estruturação e atribuições dos órgãos públicos por meio de decreto, desde que isso não ocasione aumento de despesa. Veja a redação do art. 84, v, da CF/88 dada pela S. 32/2001, art. 84, compete privativamente ao Presidente da República, v, dispor, mediante decreto, sobre a organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos. Desse modo, a intenção do Constituinte reformador ao retirar a expressão estruturação e atribuições do art. 61 e foi a de permitir que o chefe do Poder Executivo tratasse sobre esse tema sem a exigência de lei, tanto que ele acrescentou, na linha a seguinte frase: observado o disposto no art. 84, v, mas a lei pode continuar tratando sobre estruturação e atribuições dos órgãos públicos. Sim, não há nenhum problema. Mesmo com a previsão do art. 84, v, da CF/88, a lei pode continuar versando sobre esses assuntos. O que a S. 32/2001 fez foi dar a faculdade, possibilidade, de o chefe do Poder Executivo editar um decreto, facilitando a tramitação do tema. Ocorre que, se a lei for tratar sobre estruturação e atribuições dos órgãos públicos, essa lei deve ser de iniciativa do Poder Executivo. Em suma, para o STF, a correta interpretação que deve ser dada ao art. 61 e seu art. 84, v, da CF/88 é a de que a iniciativa para leis que disponham sobre estruturação e atribuições dos órgãos públicos continua sendo do Poder Executivo, não tendo a S. 32/2001 tido a intenção de retirar essa iniciativa privativa. Ao contrário, tais matérias tanto são de interesse princípio do Executivo que podem ser tratadas por meio de decreto. Logo, a referida lei do RS é inconstitucional por violar essa iniciativa privativa. Tribunal de Contas, lei estadual que veda acesso de documentos ao TCE é inconstitucional. Auditorias tem acesso a determinados documentos inerentes à administração pública. Essa previsão constitui ato atentatório à efetiva atuação do Tribunal de Contas, restringindo sua competência para realizar o controle externo das contas do Estado membro sem que a CF/88 tenha permitido essa limitação. STF, plenário, a de 2361/CE, réu, Marco Aurélio, julgado em 24 de setembro de 2014, info 760, é inconstitucional lei estadual que proíbe que o TCE, quando estiver fazendo inspeções ou lei estadual vedava o acesso do TCE a determinados documentos. Lei do Estado do Ceará previa que o Tribunal de Contas do Estado, quando estivesse fazendo inspeções ou auditorias, não poderia ter acesso ao conteúdo de pesquisas e consultorias que tivessem sido solicitadas pela administração pública para o direcionamento de suas ações, bem como de documentos relevantes
relevantes, cuja divulgação pudesse importar em danos para o Estado. Essa lei é constitucional. Não. Essa previsão constitui ato atentatório à efetiva atuação do Tribunal de Contas, restringindo sua competência para realizar o controle externo das contas do Estado membro sem que a CF/88 tenha permitido essa limitação. Art. 71. Aplicável aos TCEs por força do princípio da simetria. Informativo 760 STF, 7 de outubro de 2014. Esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante. 3. Controle jurisdicional sobre atos administrativos. Poder Judiciário deverá ter extrema cautela ao anular atos administrativos que exijam conhecimentos técnicos específicos. STF suspendeu decisão de TRF que havia anulado portaria do Ministério das Comunicações tratando sobre aspectos técnicos da transmissão dos programas de TV, recursos de audiodescrição para deficientes visuais e intelectuais. Segundo a Corte, a complexidade da causa requer cautela por parte dos magistrados e maior consideração às soluções encontradas pelos órgãos técnicos especialistas na área. STF, plenário, ADPF 309, referendo MCDF, réu, Marco Aurélio, julgado em 25 de setembro de 2014, info 760, portaria 310/2006. O Ministério das Comunicações, em 2006, editou uma portaria estabelecendo um cronograma para que as emissoras de TV implementassem um recurso de audiodescrição para deficientes visuais e intelectuais. Esse sistema consistia em descrever, junto com o som original do programa, os elementos sonoros e visuais que sejam relevantes para possibilitar a melhor compreensão da obra por pessoas com deficiência visual e intelectual. Em palavras mais simples, é como se alguém descrevesse o que está passando na TV de acordo com a portaria 310/2006. O recurso de acessibilidade deveria ser executado em um prazo de 24 a 132 meses. Portaria 188/2010. Algum tempo após ser editada a portaria 310/2006, as emissoras de TV e o próprio Ministério das Comunicações constataram dificuldades de ordem técnica e concluíram que seria inviável cumprir o cronograma inicialmente fixado. Vale ressaltar que, para se chegar a essa conclusão, foram feitos inúmeros estudos técnicos e audiências públicas com representantes do setor. Ao final, o Ministério das Comunicações publicou o novo ato, portaria 188/2010, que alterou o cronograma originário e as metas impostas para a implantação do citado recurso. A CP, diante dessa nova portaria, o Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública requerendo o cumprimento do cronograma originário previsto na portaria 310/2006. O juiz federal não conheceu do pedido, mas em sede de recurso, o TRF deferiu o pedido do MPF e afastou as mudanças promovidas pela portaria 188/2010, determinando que fossem observados os prazos inicialmente fixados pela portaria 310/2006. A decisão do TRF foi correta. Mostra-se adequado que o Poder Judiciário anule a nova portaria do Ministério das Comunicações e determine a implementação do recurso no prazo anterior. Não. O STF entendeu que a decisão do TRF afrontou preceitos fundamentais, como a separação de poderes, o devido processo legal e a eficiência administrativa. Para o STF, a matéria em questão envolve dificuldades empíricas e técnicas que exigem conhecimentos e informações específicas indispensáveis a chegar-se a prognósticos adequados. Sob uma ótica realista, o Ministério das Comunicações está habilitado, diante do quadro de pessoal que possui da função constitucional que desempenha, a tomar decisões complexas como a hora examinada. Considerados aspectos essencialmente técnicos existentes. Informativo 760 STF, 7 de outubro de 2014, esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante. 4. É óbvio que a portaria do Ministério das Comunicações não está imune, livre, ao crivo judicial, especialmente se levarmos em conta a relevância constitucional do objetivo social buscado, acessibilidade de deficientes. No entanto, a complexidade da causa requer cautela por parte dos magistrados e maior consideração às soluções encontradas pelos órgãos técnicos especialistas na área. Vale ressaltar que o ato judicial que impõe às emissoras o antigo cronograma implica uma reavaliação dos diagnósticos e prognósticos feitos pelo órgão especializado competente. Além disso, o novo cronograma foi fixado após audiência pública. Ouvidas as partes interessadas, direito administrativo, servidor público, licença para acompanhamento de cônjuge. Atenção. Concursos federais. A Lei N. 8.112/90 prevê que poderá ser concedida a licença ao servidor público federal para acompanhar seu cônjuge ou companheira que foi deslocado para outro ponto do território nacional, podendo ali exercer provisoriamente a atividade compatível com seu cargo em órgão ou entidade da administração federal direta, autárquica ou fundacional. Tal licença remunerada está prevista no 2 do art. 84. Contudo, o servidor não terá direito a essa licença remunerada se o cônjuge se mudou para outro município para assumir um cargo público decorrente de concurso público para o qual foi aprovado. Em suma, a licença para o acompanhamento de cônjuge ou companheiro de que trata o 2 do art. 84 da Lei N. 8.112/1990 não se aplica aos casos de provimento originário de cargo público. STF 1 a turma, MS 28.620/DF, réu, Mendias Toffoli, julgado em 23 de setembro de 2014, info 760. Licença por motivo de afastamento do cônjuge. A Lei N. 8.112/90 prevê, em seu art. 84, que o servidor público federal poderá tirar licença para acompanhar seu cônjuge caso este tenha sido transferido para outra localidade, do Brasil ou do exterior. Essa licença poderá ser de duas espécies: A, sem remuneração; B, remunerada, prevista no caput no art. 84. Prevista no 2 do art. 84 ocorre quando o cônjuge companheiro do servidor público federal se mudou por razões de interesse principalmente pessoal. Ele não era servidor público ou sua mudança não tem relação direta com esse vínculo que possuía com o serviço público. Se mudou para fazer um mestrado. Ocorre quando o cônjuge companheiro do servidor público federal também é servidor público, de qualquer esfera, e foi transferido do lugar onde trabalhava para outras cidades. Andréia, funcionária de uma grande multinacional, casada com um servidor público federal, assume emprego em filial da empresa no ZOA, tendo que se mudar para lá. Juliana, servidora de um órgão estadual, casada com um servidor público federal, participou de um concurso de remoção e foi transferida de Uberlândia para Belo Horizonte. O servidor público ficará afastado do seu órgão ou entidade. Licenciado, por prazo, o servidor público ficará de licença de seu órgão de origem. No entanto, ele irá exercer. Informativo 760 STF, 7 de outubro de 2014, esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante. 5. Indeterminado e sem remuneração. Assim, o marido de Andréia receberá uma licença não remunerada para acompanhá-la, ficando morando com ela no ZEUA sem trabalhar, mas também sem receber. Confira a redação do art. 84 e de seus parágrafos, considerando que algumas vezes se cobra nas provas a transcrição do dispositivo. Atente-se para as partes grifadas. Provisoriamente, a atividade compatível com seu cargo em órgão ou entidade da administração federal no local para onde se mudou. Desse modo, o marido de Juliana será lotado provisoriamente em Belo Horizonte. Art. 84. Poderá ser concedida a licença ao servidor para acompanhar cônjuge que foi deslocado para outro ponto do território nacional. Dos poderes executivo e legislativo, a licença será por prazo indeterminado e sem remuneração. 2. No deslocamento de servidor cujo cônjuge ou companheiro também seja servidor público, civil ou poderá haver exercício em órgão ou entidade da administração direta, autárquica ou fundacional, desde que para o exercício de atividade compatível com o seu cargo ou companheiro militar, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, provisório para o exterior ou para o exercício de mandato eletivo federal. Uma pergunta: o servidor federal terá direito à licença mesmo que o companheiro ou cônjuge não seja servidor público e tenha sido deslocado por interesse particular? Sim, é justamente a hipótese que estudamos da licença não remunerada acima explicada. Letra
do quadro. Assim, o STJ entende que é cabível a concessão de licença a servidor público para acompanhamento de cônjuge na hipótese em que se tenha constatado o preenchimento dos requisitos legais para tanto, ainda que o cônjuge companheiro a ser acompanhado não seja servidor público e que o seu deslocamento não tenha sido atual. STJ 1 a turma. A GRG no RSP 1.243.276 PR. Réu. Min Benedito Gonçalves. Julgado em 5 de fevereiro de 2013. Info 515. João e Maria são companheiros, vivem em união estável. Ela é servidora pública federal e ele trabalha na iniciativa privada. Eduardo consegue ser aprovado em um doutorado a ser cursado na Inglaterra. Ela terá direito de obter licença não remunerada para acompanhá-lo. Uma observação importante. O STJ entende que a referida licença é um direito assegurado ao servidor público, de sorte que, preenchidos os requisitos legais, não há que se falar em discricionariedade da administração quanto à sua concessão. 2. A pergunta. Se o cônjuge do servidor público for aprovado em um concurso público e tiver que se mudar para tomar posse, este servidor terá direito à licença remunerada prevista no 2 do artigo 84. Eduardo e Mônica são casados e moram em Natal. Eduardo é servidor público federal e Mônica estuda para concurso. Mônica é, então, aprovada para um cargo público federal e sua lotação inicial é Manaus. Eduardo terá direito à licença remunerada de que trata o 2 do artigo 84. Não. O STF decidiu, em situação similar, que a licença para o acompanhamento de cônjuge ou companheiro de que trata o 2 do artigo 84 da Lei N. 8.112/1990 não se aplica aos casos de provimento originário de cargo público. STF 1 a turma. MS 28.620/Diagonal Réu. Min Dias Toffoli, julgado em 23 de setembro de 2014. Esse é também o entendimento do STJ, a concessão de licença para acompanhar cônjuge, com deferimento de exercício provisório, nos termos do artigo 84-2 da Lei N. 8.112/90, pressupõe não apenas a condição de servidor público do requerente, mas o deslocamento de consorte também servidor 2. Isso não ocorre nos casos em que há provimento originário do cargo público pelo cônjuge ou companheiro em localidade diversa, pois a qualidade de servidor apenas se verifica com a posse, estando ausente o requisito do deslocamento. STJ 2 a turma. RMS 44.119/Diagonal SP. Réu. Minhoge Fernandes, julgado em 10 de dezembro de 2013. Vale ressaltar que Eduardo poderia pedir uma licença não remunerada para acompanhar cônjuge. Art. 84, Caput 1 Informativo 760 STF, 7 de outubro de 2014. Esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante. 6 Licença X remoção. Não se deve confundir a licença para acompanhar cônjuge. Art. 84, que estudamos há pouco, com a remoção para acompanhar cônjuge. Art. 36, compare. Licença não remunerada para acompanhar cônjuge. Licença remunerada para acompanhar cônjuge. Remoção para acompanhar cônjuge prevista no Caput 1 do Art. 84. Prevista no Art. 84-2U. Prevista no Art. 36. Parágrafo único. E ocorre quando o cônjuge companheiro do servidor público federal se transfere para outra localidade. Ocorre quando o cônjuge companheiro do servidor público federal se transfere para outra localidade. Ocorre quando o cônjuge companheiro do servidor público federal se transfere para outra localidade. O cônjuge do servidor federal era servidor público, mas a sua mudança não tem relação direta com esse vínculo que possuía com o serviço público. Se mudou para fazer um mestrado. A mudança do cônjuge do servidor federal ocorreu pelo fato de ele também ser servidor público, de qualquer esfera, e ter sido removido para outro local. A mudança do cônjuge do servidor federal ocorreu pelo fato de ele também ser servidor público, de qualquer esfera, e ter sido removido para outro local no interesse da administração. Remoção está pedido. Participou do concurso de remoção. Ofício. O servidor ficará sem trabalhar e sem receber. O servidor ficará lotado provisoriamente na cidade de seu cônjuge. O servidor será removido para a cidade de seu cônjuge. Não é algo provisório. Dica. Motivo fraco. Interesse alheio à administração pública. Dica. Motivo forte. O cônjuge foi removido a pedido. Dica. Motivo muito forte. O cônjuge foi removido de ofício. Essa distinção que está destacada em cinza é polêmica. Havendo decisões afirmando isso. STJ 1 a turma. RSP 1.438.400/Diagonal e outras dizendo que a remoção a pedido. Concurso de remoção. Também poderia gerar o direito à remoção para acompanhar cônjuge. STJ 2 a turma. RSP 1.382.425/Diagonal RN. Direito processual civil. Competência para julgar demandas contra o CNJ e o CNMP. De quem é a competência para julgar demandas contra o CNJ e o CNMP? Ações ordinárias. Juiz federal. Uma instância. Ações tipicamente constitucionais. MS, N, HC e HD, STF e STF. Plenário. Ao 1814 que é o ONG. Réu. Marco Aurélio. Julgado em 24 de setembro de 2014. Info 760. STF 2 a turma. ACO 2373 AGRDF. Réu. Min Teoriza Vasqui. Julgado em 19 de agosto de 2014. Info 755. Competência para julgar demandas contra o CNJ e o CNMP. ACF/Diagonal 88 prevê, em seu artigo 102, e R, que compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público. Informativo 760 STF, 7 de outubro de 2014. Esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante. 7 a jurisprudência do STF. No entanto, confere interpretação estrita a esse dispositivo, de forma que somente compete ao STF as demandas em que o próprio CNJ ou CNMP, que não possuem personalidade jurídica própria, figurarem no polo passivo. É o caso de mandados de segurança, mandados de injunção, habeas corpus e habeas data contra os conselhos. Assim, a competência do STF para processar e julgar ações que questionam atos do CNJ e do CNMP limita-se às ações tipicamente constitucionais. MS, N, HC e HD. No caso de serem propostas ações ordinárias para impugnar atos do CNJ e CNMP, quem irá figurar como ré no processo é a União, já que os conselhos são órgãos federais. Logo, tais demandas serão julgadas pela Justiça Federal de uma instância, com base no artigo 109 e da CF/Diagonal 88. Veja esse elucidativo precedente. A competência originária do Supremo Tribunal Federal, cuidando-se da impugnação a deliberações emanadas do Conselho Nacional de Justiça, tem sido reconhecida apenas na hipótese de impetração contra referido órgão do Poder Judiciário, CNJ, de mandado de segurança, de habeas data, de habeas corpus, quando for o caso, ou de mandado de injunção, pois, em tal situação, o CNJ qualificar-se-á como órgão coator impregnado de legitimação passiva de causam para figurar na relação processual instaurada com a impetração originária, perante a Suprema Corte, daqueles jurites constitucionais. Em referido contexto, o Conselho Nacional de Justiça, por ser órgão não personificado, define-se como simples parte formal. Pontes de Miranda. Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo Diagonal 222 a 223, item N5, 4 AD, 1995, Forense, José dos Santos Carvalho Filho. Manual de Direito Administrativo, P1517, item N5, 25 AD, 2012, Atlas, VG, revestido de mera personalidade judiciária, Victor Nunes Leal. Problemas de Direito Público, P424-439, 1960, Forense, achando-se investido, por efeito de tal condição, da capacidade de ser parte, Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero. Código de Processo Civil, P101, 5 AD, 2013, RT, Roberto Teodoro Júnior. Curso de Direito Processual Civil, Vol.
/diagonal 101, item N 70, 54 ED, 2013, forense, Nelson Neri Júnior e Rosa Maria de Andrade Neri, Código de Processo Civil comentado, P233, item N 5, 13 ED, 2013, RT, VG, circunstância essa que plenamente legitima sua participação em mencionadas causas mandamentais. Precedentes, tratando-se, porém, de demanda diversa, uma ação ordinária, PES, não se configura a competência originária da Suprema Corte, considerado o entendimento prevalecente na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, manifestado, inclusive, em julgamentos colegiados, eis que, nas hipóteses não compreendidas no art. 102, e, alíneas D e Q, da Constituição, a legitimação passiva de causam referir-se-á, exclusivamente, à União Federal, pelo fato de as deliberações do Conselho Nacional de Justiça serem juridicamente imputáveis à própria União Federal, que é o ente de direito público em cuja estrutura institucional se acha integrado o CNJ. Doutrina. Precedentes. STF. Plenário. Ao 1706 AGR. Réu. Celso de Mello. Julgado em 18 de dezembro de 2013. Resumindo. MS. N. HCI HDSTF. Ações ordinárias. Juiz Federal. 1 instância. Informativo 760 STF. 7 de outubro de 2014. Esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante. 8 precatórios ao pequeno valor é considerado individualmente em caso de litisconsórcio ativo facultativo. Atenção. Advocacia pública. Se a fazenda pública for condenada a pagar dinheiro, deverá o pagamento ser feito, em regra, por meio de precatório. Se a quantia for considerada como de pequeno valor, não haverá necessidade de precatório. Caso a condenação tenha decorrido de uma ação proposta por litisconsortes ativos, o pequeno valor para fins de dispensa do precatório será considerado individualmente para cada litisconsorte, não devendo ser somada a quantia devida a todos. Assim, ao contrário do que alega a fazenda pública, o fracionamento do valor da execução, em caso de litisconsórcio facultativo, para a expedição de requisição de pequeno valor em favor de cada credor, não implica violação ao art. 108 da CF/diagonal 88, STF, plenário, RE 568.645/diagonal SP, réu, Min Carmen Lúcia, julgado em 24 de setembro de 2014, repercussão geral, info 760 regime de precatório se a fazenda pública federal, estadual, distrital ou municipal for condenada, por sentença judicial transitada em julgado, a pagar determinada quantia a alguém, este pagamento será feito, em regra, sob um regime especial chamado de precatório, art. 100 da CF/diagonal 88, exceção ao regime de precatório só 13 do art. 100 da CF prevê uma exceção ao regime de precatórios, estabelece esse dispositivo que, se a condenação imposta à fazenda pública for de pequeno valor, o pagamento será realizado sem a necessidade de expedição de precatório, pequeno valor quanto é pequeno valor para os fins do 13 do art. 100, este quantum poderá ser estabelecido por cada ente federado, União, Estado, DF, município, por meio de leis específicas, conforme prevê o 4 do art. 104 para os fins do disposto no 13, poderão ser fixados, por leis próprias, valores distintos às entidades de direito público, segundo as diferentes capacidades econômicas, sendo o mínimo igual ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social União para as condenações envolvendo a União. Pequeno valor equivale a 60 salários mínimos, art. 17.1 da Lei N. 10.259/2001, e se o ente federado não editar a lei prevendo o quantum do pequeno valor, nesse caso, segundo o art. 87 do ADCT da CF/diagonal 88, para os entes que não editarem suas leis, serão adotados, como pequeno valor os seguintes montantes, e 40 salários mínimos para estados e para o Distrito Federal, e 30 salários mínimos para municípios. RPV nas hipóteses de pequeno valor, o pagamento é feito por meio de requisição de pequeno valor, RPV, que se trata de uma ordem expedida pela autoridade judicial à autoridade da Fazenda Pública responsável para pagamento da quantia devida. Informativo 760 STF, 7 de outubro de 2014, esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante. 9 impossibilidade de o credor receber parte em RPV e o restante em precatório. É vedado o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para que o credor receba parte do valor devido sem precatório, como pequeno valor, e o restante por precatório. 8 do art. 100 da CF. José tinha direito de receber da União 70 salários mínimos, não pode receber 60 salários mínimos agora, sem precatório, e deixar para receber os 10 salários mínimos restantes por meio de precatório. Possibilidade de renunciar ao que excede o pequeno valor para receber sem precatório. O credor poderá, no entanto, renunciar ao valor que exceder o quantum de pequeno valor para receber tudo sem precatório. João tinha direito de receber da União 70 salários mínimos, decide renunciar a 10 salários mínimos e receber todos os 60 salários mínimos sem precatório. Isso está previsto no parágrafo único do art. 87 do ADCT da CF/diagonal 88. Pequeno valor e litisconsórcio caso a condenação tenha decorrido de uma ação proposta com litisconsortes ativos. O pequeno valor para fins de dispensa do precatório será considerado individualmente para cada litisconsorte ou deverá ser somada a quantia devida a todos. A, B e C são servidores públicos federais e ingressaram em litisconsórcio com uma ação contra a União cobrando vantagens remuneratórias. A ação foi julgada procedente, tendo transitado em julgado. A União foi condenada a pagar a quantia correspondente a 30 salários mínimos para cada um deles. 30 para A, 30 para B e 30 para C, totalizando uma condenação de 90 salários mínimos. Será necessário precatório, porque a condenação global foi superior a 60 salários mínimos, ou poderá ser pago por meio de RPV, dispensando-se o precatório. Não será necessário precatório, podendo o pagamento ser feito por meio de RPV. Isso porque, para fins de precatório, deve-se considerar o valor individual de cada litisconsorte. Normalmente, a Fazenda Pública sustenta a necessidade de expedição de precatório ao argumento de que a soma dos créditos dos litisconsortes ativos facultativos ultrapassa o limite previsto no art. 87, ADCT. O STF, no entanto, entende que não cabe a junção dos créditos de pessoas diferentes contemplados no título para expedir-se o precatório, sob pena de desestimular-se a propositura de ação plurima, o que sobrecarregaria, ainda mais, o Poder Judiciário. Direito penal. Dano destruição de acessões feitas em terras indígenas pode configurar dano qualificado se o indivíduo que tinha uma fazenda em uma terra indígena, ao receber ordem para desocupar o local, destrói as acessões, construções e plantações que havia feito no local, ele pratica, em tese, o delito de dano qualificado. Art. 163, parágrafo único, I, do CP. Isso porque essas terras pertencem à União. Art. 20, X, da CF/diagonal 88, de forma que, consequentemente, as acessões também são patrimônio público federal. STF 2 a turma. INC 3670/diagonal RR. Réu, Mingimar Mendes. Julgado em 23 de setembro de 2014, info 760 a quem pertencem as terras tradicionalmente ocupadas por índios. Pertencem à União. Art. 20, X, da CF/diagonal 88. No entanto, essas terras destinam-se à posse permanente dos índios, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes. Em suma, são bens da União, mas para serem usadas pelos índios. Por isso, alguns autores classificam essas terras como sendo bens públicos de uso especial. Informativo 760 STF, 7 de outubro de 2014. Esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante. 10 Demarcação das terras indígenas. Os índios possuem direitos sobre as terras por eles ocupadas tradicionalmente. Tais direitos decorrem da própria Constituição e existem mesmo que as terras ainda não estejam demarcadas. No entanto, o legislador determinou que a União fizesse essa demarcação a fim de facilitar
facilitar a defesa desses direitos. O que acontece se já havia pessoas morando nas terras demarcadas? E se essas pessoas possuíam títulos de propriedade registrados em cartório? Os não índios devem ser retirados do local, salvo se integrarem as comunidades indígenas locais e os próprios índios permitirem a sua presença. Um não índio que é casado com um índia e já mora no local, fazendo parte da comunidade. Os não índios que forem retirados das terras demarcadas deverão ser indenizados? Não. Em regra, os não índios que forem retirados das terras demarcadas não têm direito à indenização. Isso porque eles estavam ocupando terras que pertenciam à União. Logo, mesmo que tivessem supostos títulos de propriedade, estes eram nulos porque foram expedidos em contrariedade com o Art. 20. X e Art. 231 da CF/88. Exceção: tais pessoas poderão ser indenizadas pelas benfeitorias que realizaram no local, desde que fique provado que a ocupação era de boa fé. Se estiverem de má fé, não terão direito nem mesmo à indenização pelas benfeitorias. Feitas as devidas considerações, imagine a seguinte situação adaptada: João possuía uma fazenda que ficava dentro das terras indígenas conhecidas como Raposa Serra do Sol. Após ser realizada a demarcação dessas terras, houve uma ordem para que João desocupasse a fazenda. Revoltado por ter que deixar o local, ele destruiu algumas acessões que tinham sido feitas na fazenda. XS, casa, galpão, plantações de arroz etc. O Ministério Público denunciou João pela prática do crime de dano qualificado, previsto no art. 163, parágrafo único, e, do CP, art. 163, destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia, pena, detenção, de 1 a 6 meses, ou multa. Dano qualificado, parágrafo único, se o crime é cometido, e, contra o patrimônio da União, Estado, município, empresa concessionária de serviços públicos ou sociedade de economia mista. A defesa alegou que não houve crime porque João achou que teria direito de destruir essas acessões por acreditar que elas lhe pertenciam. O que o STF decidiu sobre o tema. Em tese, a conduta do agente pode ser considerada crime de dano qualificado. Com base nisso, a turma do STF recebeu a denúncia, dando início ao processo criminal contra o réu. As acessões artificiais, construções e plantações, incorporaram-se ao solo. O CC submete as acessões à regra da gravitação jurídica, ou seja, o acessório, a seção, segue o principal. Logo, as construções plantações pertencem ao titular do solo. Assim, aquele que planta ou constrói em terreno alheio, em regra, perde essa plantação ou construção para o proprietário do solo. Veja o que diz o CC, art. 1255. Aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde, em proveito do proprietário, as sementes, plantas e construções, se procedeu de boa fé, terá direito à indenização logo. Como as terras indígenas são de propriedade da União e como a demarcação é meramente declaratória, ou seja, as terras já eram bens da União mesmo antes de sua conclusão, o STF entendeu que havia justa causa para receber a denúncia informativo 760 STF, 7 de outubro de 2014, esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante 11 crimes contra as finanças públicas ordenação de despesa não autorizada. Art. 359, D do CP. O art. 359 D do CP prevê, como crime, ordenar despesa não autorizada por lei. Não comete esse delito o governador do estado que faz o remanejamento das verbas destinadas aos precatórios para outras despesas do Poder Judiciário se a legislação estadual dava margem para interpretações de que isso seria permitido. STF 1 a turma. INQ 3393/PB, réu, Luiz Fux, julgado em 23 de setembro de 2014, info 760 crime de ordenação de despesa não autorizada. O Código Penal prevê um crime pouco conhecido e estudado. Trata-se do delito de ordenação de despesa não autorizada, tipificado no art. 359-D, art. 359-D, ordenar despesa não autorizada por lei, pena, reclusão, de 1 a 4 anos em que consistiu o delito. O agente, ordenador de despesas, determina que seja realizada uma despesa pública, desembolso feito pelo poder público, que não estava autorizada pela lei, conforme explica Kleber Mação, o art. 167, e, da CF proíbe a realização de qualquer despesa pública sem prévia inclusão orçamentária. Por seu turno, a Lei Complementar 101/2000 Lei de Responsabilidade Fiscal, elenca em seus artigos 16 e 17 diversas condições para a assunção de despesas pelo Estado, estabelecendo ainda que serão consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público as obrigações que não obedecerem a tais disposições. Código Penal comentado. São Paulo, método, 2013, P. 1318. Logo, para saber se houve a prática do delito, deverá ser observado que essa despesa estava autorizada pela legislação orçamentária. A expressão não autorizada por lei é um elemento normativo do tipo. Outras características do crime. Crime próprio. Só pode ser praticado pelo servidor público que foi designado para ser ordenador de despesas. Crime formal. Consuma. Se no momento em que o servidor público responsável ordena despesa sem que ela estivesse autorizada em lei. Logo, para a sua consumação não se exige a produção de qualquer resultado naturalístico. Não se exige prejuízo aos cofres públicos. Crime de perigo abstrato. Não se exige que, no caso concreto, seja aprovado prejuízo à administração pública. O prejuízo foi presumido pelo legislador. Caso concreto julgado pelo STF, X, na época dos fatos, governador do Estado editou um decreto remanejando determinada verba que estava prevista na lei orçamentária anual como sendo destinada ao pagamento de precatórios para outra área também inerente ao orçamento do Poder Judiciário. Em suma, ele deslocou recursos que seriam para pagamento de precatório para outras despesas do Poder Judiciário. Esse governador praticou o crime do art. 359-D do CP. Não. Para o STF, a conduta descrita não se amolda a esse crime informativo 760 STF, 7 de outubro de 2014, esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante 12 segundos, destacou Min Luiz Fux. O art. 359-D do CP existe para punir a geração de uma despesa pública sem que houvesse uma lei autorizadora. Ressaltou, no entanto, que, no âmbito da legislação estadual, havia fundamento jurídico que admitia a interpretação no sentido de que as despesas destinadas ao pagamento de precatórios poderiam ser realocadas mediante decreto. Em simples palavras, a legislação orçamentária desse Estado membro dava margem para a interpretação no sentido de que o governador do Estado poderia fazer o que ele fez. Assim, no caso concreto, o princípio da legalidade não foi desobedecido, mas, eventualmente, interpretado de forma equivocada. Além disso, em razão de o remanejamento ter ocorrido no âmbito do próprio Poder Judiciário e de a despesa já ter sido prevista em lei, ela não teria sido crida pelo administrador, de modo que não se configuraria a justa causa para a imputação penal. Acrescentou, por fim, que o próprio Tribunal de Contas aprovou as contas do Estado membro, confirmando que não houve ilegalidade julgados não comentados a de venda de produtos de conveniência em farmácias e drogarias na linha de precedentes já firmados no sentido da não usurpação da competência legislativa da União. O plenário julgou improcedentes pedidos formulados em ações diretas de inconstitucionalidade, apreciadas em conjunto, ajuizadas contra as leis 4, 353, 2009, 14, 588, 2009, 63, 2009, 12, 623, 2075, 465, 2005, respectivamente, do Distrito Federal e dos estados do Ceará, do Amazonas, de São Paulo e do Piauí. As normas impugnadas dispõem sobre o comércio de artigos de conveniência em farmácias e drogarias. A de 4.423/DF, réu, Mendias Toffoli, 24 de setembro de 2014, a de 4.423, a de 4.955/CE, réu, Mendias Toffoli, 24 de setembro de 2014,
AD 4.955, AD 4.956/AM, réu, Mendias Toffoli, 24 de setembro de 2014, AD 4.956. Observação, tema explicado no info 755 do STF. AD vício material plenário confirmou medida cautelar, noticiada no informativo 334, e julgou procedente pedido formulado em ação direta para declarar a inconstitucionalidade da Lei 14.235/2003 do Estado do Paraná. A norma citada proíbe o Poder Executivo Estadual de iniciar, renovar e manter, em regime de exclusividade, as contas dos depósitos que especifica, em qualquer instituição bancária privada, e adota outras providências. O tribunal asseverou que a norma questionada teria intentado revogar o regime anterior, estabelecido pela Lei 12.909/2000, além de desconstituir os atos e contratos firmados com base em suas normas. Destacou, ainda, que o artigo 13 da Lei 14.235/2003, ao afirmar que caberá ao Poder Executivo revogar, imediatamente, todos os atos e contratos firmados nas condições previstas no artigo 1 desta lei, teria violado os princípios da separação dos poderes e da segurança jurídica. AD 3.075/PR, réu, Mingimar Mendes, 24 de setembro de 2014. Pagamento de adicionais por tempo de serviço, coisa julgada e artigo 17 do ADCT 2. Em conclusão de julgamento, o plenário concedeu o mandado de segurança e considerou devidos os adicionais por tempo de serviço que teriam sido incorporados aos proventos de inativo por decisão transitada em julgado após a CF 1988. Assentou, em consequência, a inaplicabilidade, ao caso, do artigo 17 do ADCT, artigo 17, os vencimentos, a remuneração, as vantagens e os adicionais, bem como os proventos de aposentadoria que estejam sendo percebidos em desacordo com a Constituição serão imediatamente reduzidos aos limites dela decorrentes, não se admitindo, neste caso, invocação de direito adquirido ou percepção de excesso a qualquer título ou é assegurado o exercício cumulativo de 2 cargos ou informativo 760 STF, 7 de outubro de 2014, esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante. 13 empregos privativos de médico que estejam sendo exercidos por médico militar na administração pública direta ou indireta. 2 é assegurado o exercício cumulativo de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde que estejam sendo exercidos na administração pública direta ou indireta, na espécie, ou impetrante fora beneficiado de decisão judicial proferida em 7 de junho de 1988, com trânsito em julgado em 2 de fevereiro de 1989, pela qual teria sido reconhecido seu direito, e de outros litis consortes. A percepção do adicional por tempo de serviço previsto na Lei 4.047/1961 vem informativo 565. O colegiado asseverou que, como a Constituição não estabelecer percentuais mínimos ou máximos para a percepção de vantagem, caberia à legislação infraconstitucional fazê-lo, o que ocorrera no caso. Constatou, também, que os montantes em disputa nos autos seriam distantes do teto fixado para os vencimentos dos servidores públicos. Assinalou que, na situação em apreço, não ocorrera o denominado repique, porque a gratificação objeto do presente mandamos não fora computada, tampouco acumulada, para fins de concessão de ulteriores acréscimos. Sublinhou, no entanto, que a presente decisão não teria o condão de perpetuar o regime jurídico acerca de pagamento da parcela em percentual de 51% sobre o valor do vencimento se houvesse reestruturação de carreira ou mudança do regime jurídico de pagamento. Recordou a jurisprudência da Corte quanto à inexistência de direito adquirido a regime jurídico da forma de cálculo de parcela remuneratória, garantida ao servidor público somente a irredutibilidade de vencimentos. Reputou que a parcela adicional incorporada aos proventos de aposentadoria por ordem judicial transitada em julgado em favor do ora impetrante não afrontara o artigo 37, XV, da CF 1988, em sua redação original, MS 22.682/RJ, réu, Min Carmen Lúcia, 24 de setembro de 2014, e de pessoa jurídica, fato gerador 5 ante a peculiaridade do caso, consistente no uso do imposto de renda com função extrafiscal. O plenário, em conclusão de julgamento e por maioria, negou provimento a recurso extraordinário e, em consequência, afastou a incidência retroativa do artigo I, da Lei 7.988, 1989. A mencionada norma, editada em 28 de dezembro de 1989, elevou de 6% para 18% a alíquota do imposto de renda aplicável ao lucro decorrente de exportações incentivadas, apurado no ano base de 1989. Vem informativo 111, 419 e 485. Prevaleceu o voto do ministro Nelson Jobim. Observou, de início, que o enunciado 584 da súmula do STF, ao imposto de renda calculado sobre os rendimentos do ano base, aplica-se à lei vigente no exercício financeiro em que deve ser apresentada a declaração. Continuaria sendo adotado para fins de interpretação do fato gerador do imposto de renda, de modo a corroborar orientação no sentido de que, em razão de o fato gerador do imposto de renda ocorrer somente em 31 de dezembro, se a lei fosse editada antes dessa data, sua aplicação a fatos ocorridos no mesmo ano da edição não violaria o princípio da irretroatividade. Ressaltou, entretanto, que na situação dos autos ter-se utilizado o imposto de renda em seu caráter extrafiscal. No ponto, esclareceu que a União, por meio do Decreto-Lei 2.413, 1988, reduzirá a alíquota do imposto cobrada sobre a renda oferida sobre certos negócios e atividades, a fim de estimular as exportações, a determinar o comportamento do agente econômico. Essas operações teriam, portanto, tributação diferenciada das demais, e seriam tratadas como unidades contábeis distintas das demais operações. Por isso, o ministro Nelson Jobim reputou falacioso o argumento da União de que seria materialmente impossível tomar os rendimentos como unidades isoladas, pois, do contrário, não poderia haver um incentivo de operações específicas. Asseverou que, uma vez alcançado o objetivo extrafiscal, não seria possível modificar as regras de incentivo, sob pena de quebra do vínculo de confiança entre o poder público e a pessoa privada, e da própria eficácia de políticas de incentivo fiscal. Concluiu, destarte, que, no caso do imposto de renda ser utilizado em caráter extrafiscal, a configuração do fato gerador dar-se-á no momento da realização da operação para, então, ser tributado com alíquota reduzida. Dessa forma, depois da realização do comportamento estimulado, a lei nova apenas poderia ter eficácia para novas possibilidades de comportamentos, sob pena de ofensa ao princípio da irretroatividade da lei em matéria de extrafiscalidade. Os ministros Carlos Veloso, relator, Joaquim Barbosa e Marco Aurélio também negaram provimento ao recurso, sob entendimento de que o fato gerador do imposto de renda de pessoa jurídica seria completivo e ocorreria nos diversos momentos em que acontecessem os fatos econômicos que afetassem o patrimônio da pessoa jurídica. Assim, afastaram o enunciado 584 da súmula do STF informativo 760 STF, 7 de outubro de 2014, esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante. 14 vencidos os ministros Eros Grau e Menezes Direito, que davam provimento ao recurso extraordinário, entendiam aplicável o enunciado 584 da súmula do STF, mesmo nos casos de imposto de renda com função extrafiscal. RS 183.130/PR, Realrig, Min Carlos Veloso, EDPU Acórdão Min Teoriza Vasqui, 25 de setembro de 2014. ADPF, Legislação Municipal e Regime de Portos
fatos o plenário referendo medida cautelar concedida, durante o curso de férias coletivas, pelo ministro Ricardo Lewandowski, presidente, em arguição de descumprimento de preceito fundamental para suspender a eficácia da expressão exceto granel sólido constante dos artigos 17 e 22 3 graus, e, bem como do item EV do anexo 11, todos da LC 732/2011 do município de Santos SP, na redação dada pela LC Municipal 813/2013. A norma em questão disciplina o ordenamento do uso e da ocupação do solo na área insular municipal e da outras providências. Preliminarmente, a Corte, por maioria, resolveu questão de ordem, suscitada pelo ministro Marco Aurélio, relator, no sentido de permitir a sustentação oral em referendo em medida cautelar. O tribunal apontou quanto disposto no 2 do art. 10 da Lei 9.868, 1999, no julgamento do pedido de medida cautelar, será facultada sustentação oral aos representantes judiciais do requerente das autoridades ou órgãos responsáveis pela expedição do ato, na forma estabelecida no regimento do tribunal, o qual seria aplicado, por analogia, ao procedimento da DPF, vencido o suscitante, que destacava o teor do 2 do art. 131 do RSTF. Não haverá sustentação oral nos julgamentos de agravo, embargos declaratórios, arguição de suspeição e medida cautelar. No mérito, o plenário apontou que a restrição à atividade portuária, no tocante às operações com granéis sólidos, apenas poderia ocorrer por meio de legislação federal, tendo em conta a interpretação sistemática dos artigos 21, x, f e 22, x, da CF, art. 21, compete à União, x, explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, f, os portos marítimos, fluviais e lacustres, art. 22, compete privativamente à União legislar sobre, x, regime dos portos, navegação lacustre, fluvial, marítima, aérea e aeroespacial. Afirmou que a inobservância ou limitação à repartição constitucional de competências legislativas e materiais implicaria flagrante desprezo à autonomia política e funcional das entidades federativas. Por fim, julgou prejudicado o agravo regimental interposto, a DPF 316 referendo MCDF, réu, Marco Aurélio, 25 de setembro de 2014 execução e limitação temporal de sentença transitada em julgado. 2. A sentença que reconhece ao trabalhador ou servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos. Essa orientação do plenário, que, em conclusão de julgamento e por maioria, negou provimento a recurso extraordinário em que se discutia o alcance da coisa julgada na hipótese em que o direito de incidência do percentual de 26,05% relativo ao RP de fevereiro de 1989, sobre os vencimentos de trabalhador, reconhecido mediante sentença transitada em julgado, tivesse sido limitado no tempo na fase de execução do respectivo título judicial. Vem informativo 759. O colegiado, de início, consignou que, consideradas as circunstâncias do caso, a questão jurídica em debate não diria respeito à coisa julgada, mas, sim, a eficácia temporal da sentença então proferida. Afirmou que esta teria reconhecido o direito dos recorrentes a incorporar, em seus vencimentos, o acréscimo remuneratório em comento. Tratar-se-ia, portanto, de típica sentença sobre relação jurídica de trato continuado e que projetaria efeitos prospectivos. Asseverou, porém, que a força vinculativa desse título judicial atuaria rebus sic stantibus, porquanto, ao pronunciar juízos de certeza sobre a existência, a inexistência ou o modo de ser das relações jurídicas, levaria em consideração as circunstâncias de fato e de direito que se apresentassem no momento da sua aprovação. Observou que, no caso, seria evidente a alteração no status quo, esgotada, portanto, a eficácia temporal da sentença exequenda. Sublinhou que o percentual de 26,05%, objeto da condenação, teria sido inteiramente satisfeito pela instituição executada e, posteriormente, teria sido objeto de incorporação aos vencimentos dos recorrentes por força de superveniente cláusula de dissídio coletivo. Esta última ensejará o reajuste dos vencimentos dos ora recorrentes de acordo com os índices apurados pelo DIESE entre 1988 a 31 de agosto de 1989, o que teria informativo 760 STF, 7 de outubro de 2014, esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante 15 resultado na absorção do valor da URP correspondente ao mês de fevereiro de 1989, vencidos os ministros Marco Aurélio, relator, e Celso de Mello, que proviam recurso e reconheciam a existência, no caso, de violação à coisa julgada. RE 596.663/RJ, Real-Ig, Marco Aurélio, EDP o acórdão Minteoriza Vasqui, 24 de setembro de 2014 AC 41/2003, teto remuneratório e vantagens pessoais a 2 a turma concedeu mandado de segurança para reconhecer a procurador da República aposentado o direito de, a partir da data da impetração, continuar a receber, sem redução, o montante bruto que percebia anteriormente a AC 41/2003, até a sua total absorção pelas novas formas de composição de seus proventos. A turma, na sessão de 18 de outubro de 2011, considera a segurança, por maioria, para assentar a existência do direito líquido e certo do impetrante, nos termos acima estabelecidos. Vem informativo 645. Ocorre que, na assentada de 9 de setembro de 2014, o colegiado acolheu a questão de ordem suscitada pelo ministro Gilmar Mendes, relator, para anular o acórdão então prolatado, porquanto a União não teria sido intimada da data do respectivo julgamento. Determinara, em consequência, a inclusão do feito em pauta, com a devida intimação do referido ente, para nova apreciação. Na presente sessão, a turma consignou que a irredutibilidade de vencimento seria garantia fundamental e, portanto, inevidível por emenda à Constituição. Afirmou que o impetrante não possuiria direito adquirido a regime de remuneração, mas direito líquido e certo de não receber a menor, a despeito do advento de nova forma de composição de seus proventos. Ressalvou que, nos termos dos enunciados 269 e 271 da súmula do STF, o mandado de segurança não se prestaria aos fins de ação de cobrança, de forma que a concessão da segurança não produziria efeitos patrimoniais em relação ao período anterior à impetração. MS 27.565/DF, réu, Gilmar Mendes, 23 de setembro de 2014. Outras informações REPR CUSS UGRALDJ de 22 a 26 de setembro de 2014. Repercussão geral em RN 633.345 relator, Marco Aurélio COFINS e PIS, importações, alíquotas diferenciadas, recurso extraordinário, repercussão geral configurada. Possui repercussão geral a controvérsia alusiva à constitucionalidade da previsão, no artigo 8, incisos 9 da Lei 10.865, de 2004, de alíquotas mais onerosas quanto ao regime monofásico da importação de autopeças 2, 3% para contribuição ao PIS importação e 10,8% para COFINS importação, apesar de a norma ter estabelecido a observância das alíquotas gerais 1,65% e 7,6% relativamente à importação dos mesmos bens por pessoas jurídicas fabricantes de máquinas e veículos. Repercussão geral em RN 630.643 PI relator, Ricardo Lewandowski ementa, constitucional, servidores estatutários do extinto Departamento de Correios e Telégrafos optantes do regime seletista, leito de pagamento de quinquênios completados antes da opção, ação ordinária ajuizada antes da Constituição de 1988, competência para julgamento, questão de natureza residual, limitação temporal, matéria restrita aos interesses subjetivos da causa, inexistência de repercussão geral,
e, não obstante a causa versar sobre questão constitucional, a limitação temporal e a restrição da causa a um grupo de servidores não atendem os requisitos da repercussão geral, notadamente a produção dos efeitos do tema constitucional no tempo e a transcendência quanto aos interesses subjetivos, e, declarada a inexistência da repercussão geral do tema versado nos autos. Repercussão geral em REN 714.139 SC Relator, Marco Aurélio Imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços, energia elétrica, serviços de telecomunicação, seletividade, alíquota variável, artigo 150, inciso I, 155(2)(u), inciso I, da Carta Federal, alcance, recurso extraordinário, repercussão geral configurada. Possui repercussão geral a controvérsia relativa à constitucionalidade de norma estadual mediante a qual foi prevista a alíquota de 25% alusiva ao imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços incidente no fornecimento de energia elétrica e, nos serviços de telecomunicação, em patamar superior ao estabelecido para as operações em geral 17% informativo 760 STF, 7 de outubro de 2014, esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante 16 CLPP NGDUDJ 22 a 26 de setembro de 2014 MSN 25.855 DF Red, PU Acordão, Mincarmen Lúcia Ementa, Mandado de Segurança, Prestação de Assistência Suplementar à Saúde de Servidor Público Federal, GEAP, Fundação de Seguridade Social, Celebração de Convênio de Adesão por entes da Administração Pública não patrocinadores, Tribunal de Contas da União, Imprescindibilidade de Licitação, Artmu, INC, e, do Decreto IN 4, 978-2004, 1, a natureza jurídica contratual do vínculo negocial que a GEAP mantém com a Administração Federal, cujo núcleo é a obrigação de prestar serviço de assistência à saúde visando a uma contraprestação pecuniária, impõe regular procedimento licitatório, observados os parâmetros estabelecidos na Constituição Federal e Lei 8.666, 1993, 2. O modelo de gestão da GEAP não se caracteriza como de autogestão para os fins previstos no artigo e, do Decreto 4, 978-2004, impossibilidade de firmar convênios com órgãos e entidades da administração pública, que não sejam seus patrocinadores, sem licitação 3. Não há violação a direito líquido e certo no acórdão do Tribunal de Contas da União que vedou aos órgãos e às entidades da administração pública federal, excetuados os patrocinadores originários da GEAP, a celebração de novos convênios para a prestação de serviços de assistência à saúde para os respectivos servidores 4. Mandado de segurança denegado noticiado no informativo 699 AGREG, no ARN 754.174 RS Relator, Minjumar Mendes agravo regimental em recurso extraordinário com agravo 2. Processual civil 3. Negativa de expedição de diploma de curso de ensino à distância. Falta de credenciamento da instituição pelo Ministério da Educação 4. Competência da Justiça Federal, art. 109, e, da CF. Interesse da União 5. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida 6. Agravo regimental a que se nega provimento noticiado no informativo 757 MSN 26.366 PI Relator, Marco Aurélio Processo Administrativo. Atuação do Conselho Nacional de Justiça. Limites objetivos. O Conselho Nacional de Justiça não está sujeito aos limites objetivos do processo civil, podendo, em prol dos princípios básicos referentes à administração pública, atuar de ofício, magistratura, concurso de remoção, oportunidade. O concurso de remoção pressupõe encontrar-se vago cargo envolvido, magistratura, modificação da entrância, juízo, titular, preservação do exercício, ocorrendo a modificação da natureza do juízo, passando este a ser de entrância de maior envergadura, cumpre preservar a situação do magistrado que o exerce noticiado no informativo 752 HCN 110.960 DF Relator, Luiz Fux Menta, penal e processual penal, habeas corpus substitutivo de recurso ordinário constitucional, inadmissibilidade, competência do Supremo Tribunal Federal para julgar habeas corpus, CF, art. 102, e, DRI, rol taxativo, crimes de atentado violento ao pudor cometido contra menor, CP, art. 214 CC 224, A, e de produção de pornografia infantil, ECA, art. 241, alegação de atipicidade da conduta de fotografar menores em cenas de sexo explícito à época dos acontecimentos, improcedência, interpretação gramatical e teleológica do art. 241 do ECA, com redação dada pela Lei nº 10.764/2003, impugnação da incidência concomitante de duas causas de aumento de pena previstas no art. 226 do Código Penal, não conhecimento do pedido, dosimetria, reapreciação dos elementos considerados para a fixação da pena na condenação, inviabilidade em sede de habeas corpus, não apreciação do tema pelas instâncias ordinárias e pelo Superior Tribunal de Justiça, supressão de instância configurada, existência de amparo lógico textual à aplicação simultânea dos incisos e do art. 226 do Código Penal, habeas corpus extinto por inadequação da via processual 1, a conduta consubstanciada em fotografar cenas com pornografia envolvendo crianças e adolescentes amolda-se ao tipo legal previsto no art. 241 do Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº 8.06990, com redação dada pela Lei nº 10.764/2003, notadamente a expressão produzir fotografia, cujo valor semântico denota o comportamento de dar origem ao registro fotográfico de alguma cena. 2. Em caso, o paciente foi condenado a pena de 3 anos e 9 meses de reclusão pela prática do crime previsto no art. 241 do ECA, em razão de ter fotografado sua enteada de 6 anos de idade em cenas de sexo explícito, tipicidade da conduta devidamente caracterizada e apenada 3. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes, HC 97.058, Relator, A. Min Joaquim Barbosa, segunda turma, julgado em 1º de março de 2011, HC 94.073, Relator, A. Min Ricardo Lewandowski, primeira turma, julgado em 9 de novembro de 2010, 4. Na espécie, o paciente teve sua pena majorada 2 vezes ante a incidência concomitante dos incisos e do art. 226 do Código Penal, uma vez que, além de ser padastro da criança abusada sexualmente, consumou o crime mediante concurso de agentes, inexistência de arbitrariedade ou excesso que justifique a intervenção corretiva do Supremo Tribunal Federal 5. É que art. 68, parágrafo único, do Código Penal, estabelece, sob o ângulo literal, apenas uma possibilidade, e não um dever, de um magistrado, na hipótese de concurso de causas de aumento de pena previstas na parte especial, limitar, se é um só aumento, sendo certo que é válida a incidência concomitante das majorantes, sobretudo nas hipóteses em que sua previsão é desde já arbitrada em patamar fixo pelo legislador, como ocorre com o art. 226, e, do CP, que não comporta margem para a extensão judicial do quantum exasperado 6. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas D, da Constituição Federal, sendo certo que a presente impetração não está arrolada em nenhuma das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte, e neste, no caso, excepcionalidade que justifica a concessão, ex ofício, da ordem 7, habeas corpus extinto por inadequação da via processual informativo 760 STF, 7 de outubro de 2014, esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante
Cavalcante 17 noticiado no informativo 755 AN 661.288 SP relator, Mindias Toffoli ementa, recurso extraordinário com agravo, ação direta de inconstitucionalidade, lei no 2600, de 8 de julho, de 2009, e decreto no 2716, de 28 de dezembro, de 2009, ambos do município de Guararema, os quais instituíram e regulamentaram o cartão cidadão como documento hábil de porte obrigatório para acesso aos serviços públicos municipais de educação, saúde, esporte, lazer e assistência social, preliminar, intempestividade, aplicabilidade do art. 188 do CPC, mérito, programa instituído com intuito excludente e discriminatório, inconstitucionalidade 1, aplica-se o prazo em dobro previsto no art. 188 do CPC aos recursos extraordinários interpostos em ações diretas de inconstitucionalidade no âmbito dos tribunais de justiça 2, a lei no 2600, de 8 de julho, de 2009, e o decreto no 2716, de 28 de dezembro, de 2009, ambos do município de Guararema, instituíram e regulamentaram o cartão cidadão como documento hábil de porte obrigatório para acesso aos serviços públicos municipais de educação, saúde, esporte, lazer e assistência social. O programa foi instituído com intuito excludente e discriminatório, visando somente aos habitantes do município, impondo, ainda, obstáculos aos próprios munícipes, caso não obtivessem o cartão ou não o detivessem quando do comparecimento perante os órgãos públicos. A política pública em questão trata de maneira uniforme serviços públicos de naturezas distintas, os quais, por isso, deveriam receber tratamento de acordo com as suas especificidades, ao condicionar o acesso aos serviços públicos de saúde ao porte de um cartão, excluindo do gozo de tais serviços as pessoas que não residiam na localidade ou que, residindo, não detinham o cartão. O município violou a natureza universal e igualitária que a Constituição conferiu a esses serviços, art. 196, CF/88. O cartão cidadão também viola o art. 205, que fixa a educação como direito de todos e dever do Estado, e o art. 206, ambos da Constituição Federal, o qual estabelece, dentre os princípios norteadores do ensino no Brasil, a igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola 3. A turma não conheceu do agravo interposto pela Câmara Municipal de Guararema e conheceu do agravo do município de Guararema para admitir o recurso extraordinário, ao qual negou provimento noticiado no informativo 745 MSN 25.079 DF relator, Mingimar Mendes mandado de segurança 2, ministro do Tribunal Superior do Trabalho aposentado, cargo isolado 3, aplicação do inciso I, do art. 184, da Lei 1, 711/52, prevendo aposentadoria com provento aumentado de 20% quando o ocupante da última classe da respectiva carreira. Impossibilidade 4, pedido de aposentadoria feito em cargo que ocupava, fazendo incidir o inciso I, do art. 184, da Lei 1, 711/52, 5, não preenchimento da exigência legal de permanência no cargo pelo período de 3 anos 6, ausência de direito líquido e certo, segurança denegada noticiado no informativo 727 HCN 114.456 SP relator, Marco Aurélio agravo, formação do instrumento, recurso criminal, no âmbito do processo crime, a formação do instrumento compete à secretaria do órgão judicante, entendimento do relator, vencido ante convencimento da maioria, agravo de instrumento, digitalização, errônea, ocorrendo erro na digitalização de peças, visando formar autos eletrônicos, cabe corrigi-lo, agravo, instrumento, complementação, uma vez complementada a formação do instrumento, cumpre apreciar o inconformismo revelado na minuta do agravo noticiado no informativo 748 HCN 121.189 PRL, PU acordão, Min Roberto Barroso ementa, habeas corpus originário, competência da Justiça Militar da União, interpretação restritiva, civil acusado de uso de documento falso, competência da Justiça Federal, precedentes 1, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal adota interpretação restritiva na definição da competência da Justiça Militar da União para o julgamento de civis em tempo de paz 2, compete à Justiça Federal processar e julgar civil acusado de uso de documento falso, art. 315 do CPM 3, ordem parcialmente concedida para declarar a insubsistência dos atos decisórios e determinar o encaminhamento dos autos à Justiça Federal noticiado no informativo 755 MSN 30.793 DF relatora, Min Carmen Lúcia ementa, mandado de segurança, administrativo, ato do Conselho Nacional de Justiça, procedimento de controle administrativo, alteração do regimento interno do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, regra de competência jurisdicional, alegação da incompetência do CNJ, segurança concedida noticiado no informativo 753 ADN 4.357 DF Red, PU acordão, Luiz Fux ementa, direito constitucional, regime de execução da fazenda pública mediante precatório, emenda constitucional no 62, 2009, inconstitucionalidade formal não configurada, inexistência de interstício constitucional mínimo entre os dois turnos de votação de emendas à lei maior, CF, art. 61, constitucionalidade da sistemática de superpreferência a acreedores de verbas alimentícias quando idosos ou portadores de doença grave, respeito à dignidade da pessoa humana e à proporcionalidade, invalidade jurídico-constitucional da limitação da preferência a idosos que completem 60 anos até a expedição do precatório, discriminação arbitrária e violação à isonomia, CF, art. 5, inconstitucionalidade da sistemática de compensação de débitos inscritos em precatórios em proveito exclusivo da fazenda pública, embaraço à efetividade da jurisdição, CF, art. 5, XXXV, desrespeito à coisa julgada material, CF, art. 5 XXXVI, ofensa à separação dos poderes, CF, art. 2, e ultraje à isonomia entre o Estado e o particular, CF, art. 1, caput, CC art. 5, caput, impossibilidade jurídica da utilização do índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária, violação ao direito fundamental de propriedade, CF, art. 5, XXI, inadequação manifesta entre meios e fins, inconstitucionalidade da utilização do rendimento da caderneta de poupança como índice definidor dos juros moratórios dos créditos inscritos em precatórios, quando oriundos de relações jurídico-tributárias, discriminação arbitrária e violação à isonomia entre devedor público e devedor privado, CF, art. 5, caput, inconstitucionalidade do regime especial de informativo 760 STF, 7 de outubro de 2014, esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante 18 pagamento, ofensa à cláusula constitucional do Estado de Direito, CF, art. 1, caput, ao princípio da separação de poderes, CF, art. 2, ao postulado da isonomia, CF, art. 5, caput, a garantia do acesso à justiça e à efetividade da tutela jurisdicional, CF, art. 5, XXXV, e ao direito adquirido é a coisa julgada, CF, art. 5, XXXVI, pedido julgado procedente em parte 1, aprovação de emendas à Constituição não recebeu da Carta de 1988 tratamento específico quanto ao intervalo temporal mínimo entre os dois turnos de votação, CF, art. 62, de sorte que inexiste parâmetro objetivo que oriente o exame judicial do grau de solidez da vontade política de reformar a lei maior, a interferência judicial no âmago do processo político, verdadeiro locus da atuação típica dos agentes do poder legislativo, tem de gozar de lastro forte e categórico no que prevê o texto da Constituição Federal, inexistência de ofensa formal à Constituição Brasileira 2, os precatórios devidos a titulares idosos ou que sejam portadores de doença grave devem submeter-se ao pagamento prioritário, até certo limite, posto
Artigo metodologia que promove, com razoabilidade, a dignidade da pessoa humana. Cf. Art. 1. Ele, e a proporcionalidade. Cf. Art. 5. LV. Situando-se dentro da margem de conformação do legislador constituinte para a operacionalização da novel preferência subjetiva criada pela emenda constitucional no 62, 2009, 3. A expressão na data de expedição do precatório, contida no art. 1 da CF com redação dada pela S no 6209 enquanto baliza temporal para a aplicação da preferência no pagamento de idosos ultraja, isonomia CF art. 5, o caput, entre os cidadãos credores da fazenda pública, na medida em que discrimina, sem qualquer fundamento, aqueles que venham a alcançar a idade de 60 anos não na data da expedição do precatório, mas sim posteriormente, enquanto pendente se ainda não ocorrido o pagamento. 4. A compensação dos débitos da fazenda pública inscritos em precatórios, previsto nos 9 e 10 do art. 100 da Constituição Federal, incluídos pela S no 6209, embaraça a efetividade da jurisdição. Cf. art. 5, XXXV, desrespeita a coisa julgada material. Cf. art. 5, XXXV, vulnera a separação dos poderes. Cf. art. 2, e ofende a isonomia entre o poder público e o particular. Cf. art. 5, caput, cânone essencial do Estado Democrático de Direito. Cf. art. 1, caput 5, o direito fundamental de propriedade. Cf. art. 5, XXI, resta violado nas hipóteses em que a atualização monetária dos débitos fazendários inscritos em precatórios perface segundo o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, na medida em que este referencial é manifestamente incapaz de preservar o valor real do crédito de que é titular o cidadão. É que a inflação, fenômeno tipicamente econômico-monetário, mostra-se insuscetível de captação a priorística, ex ante, de modo que o meio escolhido pelo legislador constituinte, remuneração da caderneta de poupança, é inidôneo a promover o fim a que se destina a traduzir a inflação do período 6. A quantificação dos juros moratórios relativos a débitos fazendários inscritos em precatórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança vulnera o princípio constitucional da isonomia. Cf. art. 5, caput, ao incidir sobre débitos estatais de natureza tributária, pela discriminação em detrimento da parte processual privada que, salvo expressa determinação em contrário, responde pelos juros da mora tributária à taxa de 1% ao mês em favor do Estado. Exvido art. 161 CTN, declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução da expressão independentemente de sua natureza, contida no art. 100 da CF, incluído pela S no 6209, para determinar que, quanto aos precatórios de natureza tributária, sejam aplicados os mesmos juros de mora incidentes sobre todo e qualquer crédito tributário. 7. O art. F da Lei no 9, 494/97, com redação dada pela Lei no 11, 960/09, ao reproduzir as regras da S no 6209 quanto à atualização monetária e a fixação de juros moratórios de créditos inscritos em precatórios incorre nos mesmos vícios de juridicidade que em quem não art. 100 da CF, razão pela qual se revela inconstitucional por arrastamento, na mesma extensão dos itens 5 e 6 supra 8, o regime especial de pagamento de precatórios para estados e municípios criado pela S no 6209, ao veicular nova moratória na quitação dos débitos judiciais da fazenda pública e ao impor o contingenciamento de recursos para esse fim, viola a cláusula constitucional do Estado de Direito. Cf. art. 1, caput, o princípio da separação de poderes. Cf. art. 2, o postulado da isonomia. Cf. art. 5, a garantia do acesso à justiça e a efetividade da tutela jurisdicional. Cf. art. 5, XXXV, o direito adquirido e a coisa julgada. Cf. art. 5, XXXV 9, pedido de declaração de inconstitucionalidade julgado procedente em parte noticiado no informativo 698 HCN 118.856 SP. Relator: Nimarco Aurélio. Defesa técnica. Implemento: renúncia versus cassação de poderes. Descabe confundir renúncia a poderes outorgados, quando o profissional há de continuar o patrocínio, praticando atos que se mostrem próximos ao fenômeno, com a cassação dos poderes pelo próprio acusado. Defesa: processo crime. Mandato: cassação. Uma vez cassado o mandato credenciando profissionais da advocacia, não se pode dar sequência ao processo. Cumpre ao órgão julgador a intimação do acusado para, querendo, constituir novo profissional ou, seguindo-se silêncio, a designação de defensor dativo noticiado no informativo 750 HCN 121.717 PR. Relatora: Mirosa Weber. Habeas corpus. Processual penal e direito penal. Descaminho. Impetração contra a decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade do WRT. Valor inferior ao estipulado pelo art. 20 da Lei 10.522/2002. Portaria 75/130/2012 do Ministério da Fazenda. Princípio da insignificância. Aplicabilidade 1. A óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra a decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes. 2. A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada considerando-se todos os aspectos relevantes da conduta imputada. 3. Para crimes de descaminho, considera-se, para a avaliação da insignificância, o patamar previsto no art. 20 da Lei 10.522/2002, com a atualização das portarias 75 e 130/2012 do Ministério da Fazenda. Precedentes. 4. Descaminho envolvendo elisão de tributos federais em quantia pouco superior a R/cifrão 10.000, R$10.000, enseja o reconhecimento da tipicidade material do delito dada a aplicação do princípio da insignificância. 5. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito. Ordem concedida de ofício para reconhecer a atipicidade da conduta imputada à paciente, com o consequente trancamento da ação penal na origem noticiado no informativo 749 transcrições informativo 760 STF, 7 de outubro de 2014. Esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante 19 com a finalidade de proporcionar aos leitores do informativo STF uma compreensão mais aprofundada do pensamento do tribunal. Divulgamos neste espaço trechos de decisões que tenham despertado ou possam despertar de modo especial o interesse da comunidade jurídica. CNJ, controle de constitucionalidade, inadmissibilidade, transcrições, MS 32.865 MCRJ. Relator: Ministro Celso de Mello Pimenta. Conselho Nacional de Justiça, controle de constitucionalidade, inadmissibilidade, atribuição estranha à esfera de competência desse órgão de perfil estritamente administrativo, atuação ultra vires, legitimidade do controle jurisdicional, precedentes do Supremo Tribunal Federal, pleno, autogoverno da magistratura, prerrogativa institucional dos tribunais judiciários e autonomia dos Estados-membros, limitações constitucionais que não podem ser desconsideradas pelo Conselho Nacional de Justiça. Liminar mandamental é a questão da investidura aparente, princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da boa-fé objetiva, consequente subsistência dos atos administrativos ou jurisdicionais praticados em decorrência do provimento cautelar, ainda que eventualmente denegado o mandado de segurança. Doutrina, jurisprudência, medida cautelar deferida, decisão, trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado, em litisconsórcio ativo, pelo Estado do Rio de Janeiro e pelo Tribunal de Justiça dessa mesma unidade da Federação, com o objetivo de questionar a validade jurídica de deliberações emanadas do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, proferidas nos autos da consulta no 004391, 71, 2013, 2, 000000 e do procedimento de controle administrativo no 00016334, 70, 2014, 2, 000000, ambos da relatoria da ilustre conselheira Luísa
Cristina Fonseca Frischesen. Para efeito de exame desta causa, cabe rememorar que a controvérsia jurídica nela hora versada resulta da resposta dada pelo CNJ à consulta formulada pela presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro sobre as regras que deveriam ser adotadas para a composição do órgão especial daquela Igreja Corte Judiciária Estadual. A deliberação em referência restou consubstanciada em acórdão assim ementado. Consulta. Regras de composição de órgão especial de tribunal. Interesses gerais. Inviabilidade de aplicação dos artigos 3 e 4 da Resolução no 16/2016. Regras não estipuladas no texto constitucional. Consulta respondida negativamente. 1. Trata-se de consulta formulada pela presidência do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro sobre as regras que devem ser adotadas para a composição do órgão especial daquele tribunal. 2. Dúvida quanto ao preenchimento das vagas do órgão especial, em observância proporcional à classe de origem, Ministério Público ou Advocacia. 3. A Constituição Federal, quanto à composição dos órgãos especiais dos tribunais, em momento algum dispôs sobre regras de composição do colegiado, em razão da origem de ingresso no tribunal, mas apenas quanto a vagas de antiguidade e de eleição. 4. Um magistrado, após o seu ingresso na carreira, gozará de todas as garantias previstas a todos os juízes, sem qualquer tratamento diferenciado e sem a comunicação de quaisquer vantagens pessoais, conforme já decidido pelo próprio Supremo Tribunal Federal, no RE 556.149. 5. Portanto, não merece prosperar a tese de que para a composição de qualquer colegiado do tribunal, deva ser observada a representatividade da classe de origem do magistrado. 6. Consulta respondida negativamente, no sentido de que os requisitos para o ingresso na composição do órgão especial são apenas os expostos no art. 93, x, da Constituição Federal. 7. Sugestão de supressão das regras que estipulem critérios de observância das classes de origem. Resolução no 16 do CNJ, arts. 3 e 4. 1. Para a composição dos órgãos especiais nos tribunais, por meio da comissão que trata dos autos de no 00050663, 84, 2010, 2, 00, consulta no 004391, 71, 2013, 2, 00, Réu, Cons. Luísa Cristina Fonseca Frischesen. Grifei. Em razão dessa deliberação, o presidente do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil no Estado do Rio de Janeiro requereu ao Conselho Nacional de Justiça a imediata suspensão do processo eleitoral para a escolha do novo primeiro vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e do novo integrante do órgão especial, designada para o dia 10 de março, cedilha maiúsculo de 2014, obrigando o TJRJ ao efetivo cumprimento da decisão proferida no processo de consulta no 004391, 71, 2013, 2, 00. Grifei. O pleito em questão, deduzido nos autos do procedimento de controle administrativo no 00163470, 2014, 2, 00, foi deferido, em sede cautelar, pela eminente relatora da causa, sendo que o provimento liminar em questão veio a ser referendado, em parte, pelo órgão pleno do Conselho Nacional de Justiça em julgamento ocorrido no dia 11 de março de 2014. Sustenta-se, nesta sede mandamental, em síntese, para justificar a presente impugnação deduzida contra o Conselho Nacional de Justiça, o que se segue. D. Primeiro grupo de violações. Extrapolação da competência constitucional do Conselho Nacional de Justiça. D. 1. Violação ao Pacto Federativo e ao caráter subsidiário que informa as competências do Conselho Nacional de Justiça relacionadas a controle dos atos dos diversos órgãos. Violação ao autogoverno do Tribunal de Justiça Fluminense e à competência do Poder Legislativo Estadual para dispor sobre a organização judiciária do Tribunal Estadual. Com efeito, no controle dos atos dos diversos órgãos do Poder Judiciário, ao Conselho Nacional de Justiça foi constitucionalmente cometida a competência para até mesmo desconstituí-los ou revê-los, mas o alcance de tal atribuição jamais poderia implicar na anulação indiscriminada de atos administrativos dos tribunais pátrios, com os quais simplesmente não concorde o CNJ. A invalidação de atos, que compreende sua desconstituição ou revisão, deve ser entendida sistematicamente, ou seja, dentro do quadro de outros meios de ação do Conselho Nacional de Justiça. D. 2. Indevido exercício da atividade de controle de constitucionalidade e descumprimento do dever de zelar pelo cumprimento da LOMAN. Essa Suprema Corte, por diversas vezes, já declarou ser vedado ao CNJ o exercício de atividade de controle de constitucionalidade, por tratar-se o Conselho de órgão com natureza administrativa informativo 760 STF, 7 de outubro de 2014, esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante 20 nesse sentido, em recente decisão, proferida nos autos da medida cautelar no MS 32.582, deixou claro o ministro Celso de Mello que o CNJ não dispõe de competência para exercer o controle incidental ou concreto de constitucionalidade, muito menos o controle preventivo ou abstrato de constitucionalidade, dos atos do Poder Legislativo. E não obstante, na hipótese presente, como já referido, para a aprovação da decisão aqui combatida, o CNJ afastou do ordenamento jurídico pátrio o disposto no artigo 99 da LOMAN, que, conforme esclarecido adiante, chancela de forma explícita a correção da atuação do primeiro impetrante, declarando uma suposta inconstitucionalidade do mesmo dispositivo e negando efeitos à sua vigência. Ademais, além do exercício indevido de atividade de controle de constitucionalidade, ao negar vigência a dispositivo da LOMAN, deixou o CNJ, ainda, de exercer competência indelével de zelar pelo cumprimento daquele estatuto, competência esta que lhe é conferida, também de forma explícita, pelo disposto no artigo 103b4, inciso I, da Constituição. É segundo grupo de violações, não observância das regras da LOMAN, desrespeito à resolução do próprio CNJ e equivocada interpretação da Constituição da República. E 1. As disposições da LOMAN não bastassem as ilegalidades e inconstitucionalidade decorrentes do desrespeito às regras que definem as competências do CNJ, verifica-se que os atos combatidos, como já referido em passante, também estão em flagrante desarmonia com as disposições da Lei Orgânica da Magistratura, LOMAN. É que, como admitido pelo próprio CNJ, de forma inconfundível, a regra estabelecida pelo disposto no artigo 99 da LOMAN ampara a atuação do primeiro impetrante que o CNJ busca invalidar e, ao mesmo tempo, disciplina a questão aqui discutida em sentido exatamente contrário ao da decisão combatida por meio do presente mandabus. E 2. A Constituição da República e os órgãos especiais. De toda forma, ainda que superadas todas as questões anteriores, verifica-se que a interpretação dada pelo ato combatido à Constituição da República não se sustenta. Primeiro, porque, de forma clara, não há na Constituição dispositivo que veja ao legislador nacional ou mesmo aos tribunais, no exercício de seu autogoverno, que estabeleçam a composição de seus órgãos especiais reservando, e ao mesmo tempo limitando, 1/5 das vagas para desembargadores oriundos do chamado quinto constitucional. E 3. O regimento interno do próprio CNJ. Não bastassem as disposições constitucionais e a LOMAN, conforme já mencionado em algumas passagens anteriores, verifica
verifica-se que o ato combatido contraria a resolução do próprio CNJ. É que, como identificado na própria decisão atacada pelo presente mandamos, a resolução 16, de 2006, do CNJ, que estabelece critérios para a composição e eleição do órgão especial dos tribunais e de outras providências, em seus artigos 3 e 4.1, também determina a observância da proporcionalidade estabelecida na chamado quinto constitucional na composição dos órgãos especiais dos diversos tribunais, e nesse diga que o ato impugnado proferido no procedimento de consulta no 000439171213000000 teria revogado as disposições daquela resolução. Tanto não revogou que o próprio voto da conselheira relatora foi expresso ao dispor sobre a vigência da resolução CNJ no 1606, ao consignar que, todavia, entendo que a resolução deve ser modificada e, para isso, envio, com essas considerações, esta decisão à comissão que trata dos autos de no 0005063484, 2010, 2, 000000, relatoria conselheiro Saulo Casale Bahia, para que, caso assim entenda, incorpore essa sugestão, que passo a expor. No mesmo sentido, o próprio citado CNJ ainda indica a resolução 1606 como vigente. Na verdade, de acordo com o regimento interno do CNJ, a edição ou alteração de resoluções possui formalidade própria, que, ao menos até o momento, não foi observada na hipótese. Por isso mesmo, ao proferir a decisão no procedimento de consulta, o CNJ limitou-se a sugerir a supressão daquelas regras constantes da resolução 1606, porque, no entendimento da relatora, contrariaria a disciplina do artigo 93 e x da CRFB. Pois bem, uma vez que ainda vigente a referida resolução, evidentemente, não poderia o próprio CNJ desrespeitá-la, como aqui ocorreu, mesmo porque, sobre aludidas resoluções, assim dispõe o regimento interno daquela douto conselho. Art. 102. O plenário poderá, por maioria absoluta, editar atos normativos, mediante resoluções, instruções ou enunciados administrativos e, ainda, recomendações. As resoluções e enunciados administrativos terão força vinculante após sua publicação no Diário da Justiça eletrônico e no sítio eletrônico do CNJ. Dessa forma, ao deferir a liminar requerida pela OAB-RJ, no procedimento de controle administrativo no 0001634770, 2014, 2, 00000, com base em descumprimento do que fora decidido no procedimento de consulta, o CCNJ desrespeitou seu próprio regimento na parte relacionada à edição de atos normativos e conferiu ao procedimento de consulta um efeito revocatório que sequer constou do voto da relatora. É evidente, assim, que os atos impugnados acabaram por desrespeitar a forma combinada para sua edição, o que os torna ilegítimos e permite a sua invalidação por meio do presente writ. Diante do exposto, também pela flagrante violação às disposições pertinentes do ordenamento jurídico pátrio sobre a matéria, novamente verifica-se que os atos aqui combatidos são ilegais, inconstitucionais e violam o direito líquido e certo dos impetrantes, razões igualmente suficientes de per si para a concessão da segurança aqui postulada, o que mais uma vez se requer. F. Terceiro, julgamento extraconsulta. Não bastasse tudo o que até aqui se apresentou, outro fator parece inegavelmente inclinar de ilegalidade a decisão do CNJ aqui combatida. Mero cotejo entre a consulta formulada pelo primeiro impetrante e a decisão proferida já é suficiente para verificar que o CNJ extrapolou os limites da consulta, o que não se afigura possível. Evidentemente, tratando a consulta exclusivamente da interpretação de um dos dispositivos de resolução do próprio CNJ, não poderia este, naqueles mesmos autos, decidir pela inconstitucionalidade do dispositivo da LUMAN que embasava aquela resolução, nem reinterpretar o disposto no artigo 93, inciso X, da Constituição, questões absolutamente estranhas ao objeto da consulta. G4. Violação à segurança jurídica. Como é disso, os atos administrativos gozam de presunção de licitude, nesta compreendida a veracidade, a moralidade, a legalidade e a legitimidade. Assim, exceto quando inequivocamente demonstrado algum vício, não se afigura possível afastar seus efeitos. Como consequência, sem que haja prova robusta do alegado vício, deve ser prestigiada a presunção de licitude dos atos invalidados pelo Conselho Nacional de Justiça, em especial quando se faz presente o risco de dano ao interesse público. Grifei. Informativo 760 STF, 7 de outubro de 2014, esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante 21. A presidência do Conselho Nacional de Justiça prestou as informações que lhe foram requisitadas, limitando-se, no entanto, a meramente registrar a sequência procedimental dos atos praticados pelo órgão ora apontado como coator, sem que buscasse sustentar a validade jurídica das deliberações impugnadas nesta sede mandamental. Sendo esse o contexto, passo a examinar a pretensão cautelar ora deduzida na presente sede mandamental e, ao fazê-lo, entendo, em juízo de estrita delibação, acharem-se presentes os requisitos autorizadores da concessão do provimento liminar ora postulado, ou só ora impetrantes, como precedentemente já referido, sustentam que o CNJ, ao negar vigência a dispositivo da LUMAN, exerceu, de modo indevido, atividade de controle de constitucionalidade, o que implicaria reconhecer que o Conselho Nacional de Justiça teria agido ultra vires, desempenhando a atribuição que lhe é, segundo alegam os autores deste writ mandamental, absolutamente estranha à esfera de sua competência. Os writs consortes ativos enfatizam, na impugnação mandamental a hora deduzida na presente causa, que o CNJ afastou do ordenamento jurídico pátrio o disposto no artigo 99 da LUMAN, declarando uma suposta inconstitucionalidade do mesmo dispositivo e negando efeitos à sua vigência. Grifei. O exame da deliberação ora impugnada revela que o Conselho Nacional de Justiça reconheceu a ilegitimidade constitucional de referido preceito normativo, qualificado, na espécie, como suporte legitimador da atuação do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, como se vê de fragmento constante do ato emanado do CNJ, que assim se pronunciou sobre essa específica questão. Depreende-se também que o art. 99 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, que impõe a observância da classe para as composições dos órgãos especiais dos tribunais, não se mostra compatível com o texto da Constituição Federal de 1988, em razão da imposição de normas materiais não dispostas na Carta Magna. Grifei. Em decorrência de tal deliberação, a presente impetração mandamental, após impugnar o indevido exercício da atividade de controle de constitucionalidade, por parte do CNJ, pôs em destaque o seguinte argumento. E não obstante, na hipótese presente, como já referido, para a aprovação da decisão aqui combatida, o CNJ afastou do ordenamento jurídico pátrio o disposto no artigo 99 da LUMAN, que, conforme esclarecido adiante, chancela de forma explícita a correção da atuação do primeiro impetrante, declarando uma suposta inconstitucionalidade do mesmo dispositivo e negando efeitos à sua vigência. Grifei. Tenho para mim que se mostra relevante esse fundamento que dá suporte à presente impetração. Com efeito, a Constituição, ao definir a extensão dos poderes reconhecidos ao Conselho Nacional de Justiça, proclamou que compete a esse órgão o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário, art. 103b4, atribuindo-lhe, por isso mesmo, o encargo de apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou um órgão do Poder Judiciário, art. 103b4, inciso I. Grifei. Não se desconhece que o Conselho Nacional de Justiça, embora incluído na estrutura constitucional do Poder Judiciário, qualifica-se como órgão de índole eminentemente administrativa, não se achando investido de atribuições institucionais que lhe permitam proceder ao controle de constitucionalidade referente a leis e atos estatais em geral, tal como deixei assinalado em decisão concessiva de liminar mandamental proferida nos autos do MS 32.582
2 MCDF, de que sou o relator. Conselho Nacional de Justiça. Processo legislativo instaurado por iniciativa de Tribunal de Justiça. Suposta eva de inconstitucionalidade. Impossibilidade de o Conselho Nacional de Justiça, sob a alegação de aparente vício do projeto original, impor, cautelarmente, ao presidente do Tribunal de Justiça, que se abstenha de cumprir o diploma legislativo editado. Limitações que incidem sobre a competência do Conselho Nacional de Justiça. CF, art. 103b4. Precedentes. Magistério da doutrina. A instauração do processo legislativo como ato de caráter eminentemente político e de extração essencialmente constitucional. Doutrina. A questão do controle de constitucionalidade pelo Conselho Nacional de Justiça. Reconhecimento, pelo relator desta causa, de que há, na matéria, controvérsia doutrinária. Inadmissibilidade, contudo, de referida fiscalização segundo precedentes do STF e do próprio CNJ. Medida cautelar deferida. MS 32.582 MCDF, réu, Celso de Mello. Assinalo, por oportuno, que o plenário desta Suprema Corte já proferiu decisões em igual sentido, advertindo, ainda, a despeito de controvérsia doutrinária existente, que o Conselho Nacional de Justiça, quer colegialmente, quer mediante a atuação monocrática de seus conselheiros ou do senhor Corregedor Nacional de Justiça, não dispõe de competência para exercer o controle incidental ou concreto de constitucionalidade de atos de conteúdo normativo. 2. O Tribunal de Justiça da Paraíba deu exato cumprimento à lei a promover as nomeações, mas o Conselho Nacional de Justiça concluiu pela exoneração dos servidores em razão de haver indícios de inconstitucionalidade material naquele diploma legal. Ponto. A Lei N. 8.223/2007, decretada e sancionada pelos poderes legislativo e executivo do Estado da Paraíba, não pode ter o controle de constitucionalidade realizado pelo Conselho Nacional de Justiça, pois a Constituição da República confere essa competência, com exclusividade, ao Supremo Tribunal Federal. 5. Medida liminar referendada, AC 2390 RFNCPB, réu, Carmen Lúcia, grifei, e o Conselho Nacional de Justiça, embora seja órgão do Poder Judiciário, nos termos do art. 103b4 e da Constituição Federal, possui, tão somente, atribuições de natureza administrativa e, nesse sentido, não lhe é permitido apreciar a constitucionalidade dos atos administrativos, mas somente sua legalidade, e, agravo improvido, em MS 28.872 da GRDF, réu, Ricardo Lewandowski, grifei, cabe registrar que o eminente ministro Luiz Fux, relator do MS 27.744/DF, em substancioso voto proferido no julgamento, ainda não concluído, daquela causa mandamental, confirmando o deferimento de medida liminar anteriormente concedida, em referido processo, pelo ministro Eros Grau, relator originário, pronunciou-se no sentido que venho de mencionar, acentuando que o Conselho Nacional do Ministério Público, a semelhança de que também ocorre com o Conselho Nacional de Justiça, por ser órgão de perfil estritamente administrativo, não dispõe de competência para efetuar controle de constitucionalidade de leis ou de atos normativos. Cumpre destacar, ainda, não obstante entendimento doutrinário diverso, Alexandre Freire Pimentel e Bruno Freire Pimentel, em defesa do controle de constitucionalidade exercido pelo Conselho Nacional de Justiça, em direito constitucional, os desafios contemporâneos, P4354, 2012, juro a editora, VG, que o próprio Conselho Nacional de Justiça reconheceu não dispor de competência para proceder ao controle incidental de constitucionalidade de diplomas legislativos, ou de atos normativos em geral, como resulta claro de deliberações colegiadas desse importante órgão previsto no art. 103b da Constituição da República. Procedimento de controle administrativo. Desconstituição de ato administrativo. Estado do Acre. LC 16106. Autorização dada ao Tribunal de Justiça para, por resolução, fixar a competência de varas e juizados especiais. Alegação de inconstitucionalidade não cabe. Informativo 760 STF, 7 de outubro de 2014, esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante 22 ao Conselho Nacional de Justiça, órgão de natureza administrativa. Fazer análise da constitucionalidade de leis estaduais. Não conhecimento do pedido. PEC 199. Réu. Cons. Marcas Faver. Grifei. Pedido de providências. Lei estadual de iniciativa de Tribunal de Justiça. Criação de cargos em comissão sem exigência de concurso público. Não compete ao Conselho Nacional de Justiça, dentro das atribuições conferidas pelo artigo 103b da Constituição Federal, acrescido pela Emenda Constitucional no 45, de 30 de dezembro de 2004, exercer controle de legalidade ou de constitucionalidade sobre lei estadual. Pedido de providências de que se conhece e a que se nega provimento. PP 7000. Réu. Cons. Altino Pedroso. Grifei. Esse entendimento, que põe em destaque o perfil estritamente administrativo do Conselho Nacional de Justiça e que lhe nega competência para interferir na esfera orgânica de outros poderes, inclusive do próprio Poder Judiciário quando este atua, fez, em sede jurisdicional, MS 28.939 AGRDF, Réu. Mendias Toffoli, VG, ou, ainda, para intervir no âmbito de instituições estranhas ao Judiciário, em contra-apoio em autorizado magistério doutrinário, Sérgio Bermudes, a reforma do Judiciário pela Emenda Constitucional no 45, P1920, item M2, 2005, Nelson Neri Júnior e Rosa Maria de Andrade Neri, Constituição Federal comentada e Legislação Constitucional, P302, item M2, 2006, RT, VG. Essa orientação doutrinária, por sua vez, fundada na lição de autores eminentes, o AD Lambergulos, curso de Direito Constitucional, P1, 089.094, item M6, 8, 1, 2007, Saraiva, Nájibes Laibi Filho, Reforma da Justiça, P283-284, item M3, 2005, ímpetos, Eric Frederico Granstrup, Conselho Nacional de Justiça e Controle Externo, em Reforma do Judiciário, primeiros ensaios críticos sobre a SN 45, 2004, coordenação de Teresa Arruda Alvim Lambier, Luiz Rodrigues Lambier, Luiz Manuel Gomes Júnior, Octávio Campos Ficheiro e William Santos Ferreira, P193-194, item M4, 2005, RT, Ilvio NJTA e Gustavo Barchett, curso de Direito Constitucional, P733, item M6.2, 2007, Elsevier, Walber de Mouragra, curso de Direito Constitucional, P471-474, item M26.18, 2007, Forense, tem o beneplácito da jurisprudência que o Supremo Tribunal Federal firmou a propósito da natureza das atividades que o Conselho Nacional de Justiça pode, legitimamente, exercer. MS 25.879 AGRDF, Réu. Min Sepúlveda pertence. MS 27.148 AGRDF, Réu. Min Celso de Mello. MS 28.598 MCAGRDF, Réu. Min Celso de Mello. MS 28.611 MCAGRDF, Réu. Min Celso de Mello. Pleno, VG. Vale registrar, por relevante, que essa mesma percepção em torno da matéria, no sentido de que a competência constitucional do Conselho Nacional de Justiça assume perfil estrito e exclusivamente administrativo, foi igualmente revelada por esta Suprema Corte, quando do julgamento da de 3.367/DF, Réu. Min Cesar Peluso, como evidencia o acordo ao plenário que, no ponto ora em análise, está assim elencado 4. Poder Judiciário. Conselho Nacional de Justiça. Órgão de natureza exclusivamente administrativa. Atribuições de controle da atividade administrativa, financeira e disciplinar da magistratura. Competência relativa apenas aos órgãos e juízes situados, hierarquicamente, abaixo do
do Supremo Tribunal Federal. Preeminência deste, como órgão máximo do Poder Judiciário, sobre o Conselho, cujos atos e decisões estão sujeitos a seu controle jurisdicional. Inteligência dos artigos 102, caput, INC, I, letra R, e 103b4, da CF,RTJ 197, 839, 840, réu, min Cesar Peluso, grifei, também assume relevo jurídico. Segundo penso, a alegação dos impetrantes, fundada em substanciosas razões de ordem constitucional, de que a deliberação do Conselho Nacional de Justiça, proferida no PCA no 001634, 70, 2014, 2, 000000, instaurado por iniciativa do Conselho Sessional da OAB-RJ, teria transgredido a autonomia institucional do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, CF, artes 96 e 99, e vulnerado a competência legislativa estadual para dispor sobre a organização judiciária do Estado membro, CF, art. 125. Já tive o ensejo de enfatizar que o Conselho Nacional de Justiça, não obstante a sua condição de órgão central do sistema judiciário de controle interno da atividade administrativa e financeira do Poder Judiciário, não dispõe de atribuição cujo exercício possa ofender o autogoverno da magistratura, as prerrogativas institucionais dos tribunais e a autonomia dos Estados-membros. Esse aspecto da questão, que põe em destaque as delicadas relações entre a autonomia constitucional dos tribunais em geral e a competência institucional atribuída ao Conselho Nacional de Justiça, tem merecido grave reflexão por parte de diversos estudiosos da matéria, como Flávio Daino, Hugo Melo Filho, Leonardo Barbosa e Nicolau Daino, Reforma do Judiciário, comentários à emenda no 45, 2004, P108 109, 2005, ímpetos, e Antônio Veloso Peleja Júnior, Conselho Nacional de Justiça e a Magistratura Brasileira, P232 233, item N 5.4, 2009, Jurua, entre outros autores. Reside, desse modo, nas razões invocadas pelos ora impetrantes, mais um fundamento autorizador da outorga, na espécie, do provimento cautelar por eles requerido. Nem se diga, finalmente, que, em decorrência da composição ora assegurada pela presente decisão concessiva de provimento liminar, eventual denegação, em momento ulterior, da ordem mandamental impetrada acarretaria a invalidação dos atos administrativos e ou jurisdicionais praticados pelo órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ainda que eventualmente indeferido este orite, não se pode desconhecer, no ponto, o magistério jurisprudencial que o Supremo Tribunal Federal firmou a propósito de questões surgidas em decorrência da investidura de facto, orientando-se, esta Corte, no tema em causa, no sentido de fazer preservar, em respeito aos postulados da confiança e da boa-fé dos cidadãos, da segurança jurídica e da aparência do direito, a integridade dos atos praticados por agentes de fato, ainda que se trate, como no caso, de magistrados, a declaração de insubsistência da nomeação de magistrado que haja participado de julgamento não implica a nulidade deste, milita, a favor da administração pública, a presunção de legitimidade dos respectivos atos, sendo o magistrado considerado como servidor público de fato, HC 71.834/RR, réu, me Marco Aurélio, segunda turma, na realidade, a jurisprudência desta Corte Suprema tem advertido, a propósito da controvérsia pertinente ao denominado servidor de fato, que, ainda que declarada a inconstitucionalidade da lei que permitiu a investidura de agentes do Executivo nas funções de oficiais de justiça, são válidos os atos por eles praticados, RDA 126/216, réu, minha Leomar Balieiro, grifei, esse entendimento jurisprudencial é importante assinalar, nada mais reflete senão a orientação da doutrina, Lúcia Vale Figueiredo, curso de Direito Administrativo, P257-260, itens NS 3.2 a 4, 8 ED, 2006, Malheiros, Celso Antônio Bandeira de Melo, curso de Direito Administrativo, P236, item N2, 22 ED, 2007, Malheiros, José dos Santos Carvalho Filho, Manual de Direito Administrativo, P533-534, item N3, 12 ED, 2005, Lumen Juris, Maria Silvia Zanella de Pietro, Direito Administrativo, P471, item N12.1, 20 ED, 2007, Atlas, VG, que reconhece, com fundamento na teoria da investidura aparente, a legitimidade dos atos praticados por funcionários de fato, Temístocles Brandão Cavalcante, Tratado de Direito Administrativo, Vol V /diagonal 84, 4 ED, 1961, Freitas Bastos. Mostra-se importante enfatizar que essa diretriz jurisprudencial acolhida pelo Supremo Tribunal Federal encontra suporte legitimador nos postulados da segurança jurídica, da proteção da confiança e da boa-fé objetiva, que constituem significativas expressões do Estado democrático de direito e que se qualificam como vetores impregnados de elevado conteúdo ético, jurídico e social, projetando-se sobre as relações jurídicas. Informativo 760 STF, 7 de outubro de 2014, esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante 23, inclusive as de direito público, em ordem a viabilizar a plena incidência desses mesmos princípios sobre comportamentos e decisões de qualquer dos poderes ou órgãos do Estado. Desnecessário referir que esse entendimento também reflete a opinião jurídica de autorizados doutrinadores, Almiro do Couto e Silva, Princípios da Legalidade e da Administração Pública e da Segurança Jurídica no Estado de Direito Contemporâneo, em RDP 8446 a 63, Lei das Ancaner, da convalidação e da invalidação dos atos administrativos, P7376, item N3, 5, 2, 3 AD, 2008, Malheiros, Eli Lopes Meireles, Direito Administrativo Brasileiro, P99, 101, item N2, 3, 7, 34 AD, atualizada por Eurico de Andrade Azevedo, Délcio Balesteiro Aleixo e José Emanuel Burlin Filho, 2008, Malheiros, Celso Antônio Bandeira de Melo, curso de Direito Administrativo, P87, item N77, e P123 125, item N27, 26 AD, 2009, Malheiros, Maria Silvia Zanella de Pietro, Direito Administrativo, P87 88, item N3, 3, 15, 4, 22 AD, 2009, Atlas, Marçal Justem Filho, curso de Direito Administrativo, P1, 0971.100, itens NS, XVI, 1 a XVI, 3, 1, 4 AD, 2009, Saraiva, Gustavo Binembojo, temas de Direito Administrativo e Constitucional, P735 740, itens NS, I, 2, 262, 2, 2, 2008, Renovar, Raquel Melo Urbanos de Carvalho, curso de Direito Administrativo, P78 94, itens NS 8 a 8.4, 2008, POD 1, Lúcia Vale Figueiredo, curso de Direito Administrativo, P257 260, itens NS 3.2 a 4, 9 AD, 2008, Malheiros, Matheus Eduardo Siqueira Nunes Bertoncini, Princípios de Direito Administrativo Brasileiro, P178 180, item N4, 5, 7, 2002, Malheiros, Sérgio Ferraz, O Princípio da Segurança Jurídica em Face da
reformas constitucionais. Em Revista Forense, Vol 334, 191, 210, Ricardo Lobo Torres, A Segurança Jurídica e as Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar, P. 429 e 445, em Princípios e Limites da Tributação. Coordenação de Roberto Ferraz, 2005, Quartier Latim, VG. Sendo assim, e sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria, defiro o pedido de medida liminar, em ordem a suspender, cautelarmente, até final o julgamento da presente ação de mandado de segurança, os efeitos das deliberações emanadas do Conselho Nacional de Justiça, proferidas quando da apreciação da consulta no 004391, 71, 2013, 2, 000000 e do julgamento do procedimento de controle administrativo no 0001634770, 2014, 2, 000000. Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia da presente decisão ao Conselho Nacional de Justiça e, ainda, ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de 2 de Janeiro. Corrija-se a autuação, para que dela também conste, como outro impetrante, o Estado do Rio de Janeiro. Publique-se Brasília, 2 de junho de 2014. Ministro Celso de Mello relator outras informações 22 a 26 de setembro de 2014. Decisão publicada no DJE de 5 de junho de 2014. Decreto no 8.315 de 24 de setembro de 2014 promulga o acordo sobre transferência de pessoas condenadas entre os Estados partes do Mercosul, firmado pela República Federativa do Brasil, em Belo Horizonte, em 16 de dezembro de 2004. Publicado no DOU em 24 de setembro de 2014, seção 1, P5, edição extra. Decreto no 8.314 de 24 de setembro de 2014 dispõe sobre a execução, no território nacional, da resolução no 2093, 2013, de 6 de março de 2013, do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que renova o mandato da missão da União Africana na Somália e altera o embargo à venda de armas aplicável ao país. Publicado no DOU em 24 de setembro de 2014, seção 1, P3, edição extra. Decreto no 8.313 de 24 de setembro de 2014 dispõe sobre a execução, no território nacional, da resolução 2128, 2013, de 10 de dezembro de 2013, do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que altera e renova por 12 meses o regime de sanções aplicáveis à Libéria e adota outras providências. Publicado no DOU em 24 de setembro de 2014, seção 1, P3, edição extra. Decreto no 8.312 de 24 de setembro de 2014 dispõe sobre a execução, no território nacional, da resolução no 2111, 2013, de 24 de julho de 2013, do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que altera o embargo à venda de armas à Somália. Publicado no DOU em 24 de setembro de 2014, seção 1, P1, edição extra. Mensagem de veto total no 286 de 24 de setembro de 2014. Projeto de lei no 89, de 2014, no 6, 465-13 na Câmara dos Deputados, que altera a lei no 8.935, de 18 de novembro de 1994, que regulamenta o artigo 236 da Constituição Federal, dispondo sobre serviços notariais e de registro. Publicada no DOU em 25 de setembro de 2014, seção 1, P5 Secretaria de Documentação, SDO Coordenadoria de Jurisprudência Comparada e Divulgação de Julgados, CJCD, stf.jus.br. Informativo 760 STF, 7 de outubro de 2014. Esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante 24.